Aleluia. Hoje é um bom dia para ouvir a palavra de Deus, para recebermos da parte de Deus algo que Ele preparou para a nossa vida. Desde manhã nós estamos temos recebido pela manhã uma palavra poderosa, edificante, cirúrgica. Amém? Trazendo alinhamento para nossas vidas, palavras de salvação que nós precisamos ouvir todos os dias. Aleluia. E hoje queria compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. E chama-se os 3 aspectos da salvação. Amém? Os 3 aspectos da salvação. Esses 3 aspectos da salvação são justificação, santificação e redenção. Amém? E a gente vai compartilhar um pouco, vai conversar um pouco sobre esses 3 aspectos, coisas que foram já feitas, firmadas por Cristo Jesus naquela cruz. A salvação foi algo que Deus determinou. Quando o homem pecou lá no Éden, ele já estabeleceu um plano de salvação, um plano de restauração para a humanidade, porque diz que quando o homem pecou, diz que a terra ela foi amaldiçoada e o pecado entrou no mundo. Então, essa autoridade e governo que o homem tinha quando Deus o fez, foi passada para Satanás, não por uma entrega consciente, mas algo que foi usurpado pelo próprio diabo, enganando Eva, enganando Adão, para poder usufruir, para poder enganar, e poder receber o governo que tinha sido dado ao homem. Então, quando Deus ele está dando as punições, ele diz para o diabo, para a serpente, que diz, virá da mulher um que vai esmagar a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Deus ali estava estabelecendo, já profetizando a primeira profecia saindo do próprio Deus, de que Jesus viria para restaurar a humanidade, para resgatar aquilo que foi perdido. Amém? Então, Deus, com o seu plano original, o seu plano de restauração, de trazer de volta a sua obra-prima, a sua preciosidade, que foi o ser humano que ele criou. Então ele já estava estabelecendo um plano de resgate para a nossa vida. Amém? E quero que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Glória a Deus. Vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Se puder acompanhar, pode acompanhar também nos nossos telões. Glória. Aleluia. Então diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vai dizer, mas vós sois dele. Diga, está falando comigo. Aleluia. Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Amém. Então ele se tornou justiça, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E a gente vai estudar um pouco sobre cada um desses aspectos, o que aconteceu quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz, se com a tua boca confessares Jesus, que ele é Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Amém? Então esse é o início de uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já? Vamos lá, participa. Eis que tudo se fez? Aleluia.
Então, esse que tudo se fez novo. Então, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, Ele se torna o nosso Salvador. Amém? Então, porque Ele também é o nosso Salvador. E de que salvação é essa que nós estamos falando? Ah, pastor, eu já ouvi falar sobre salvação, mas salvação de quê? De não ir para o inferno? Também. A principal fonte, ou a principal aspecto, a principal explicação da salvação em Cristo é não ir para o inferno, para a condenação eterna. Por isso que lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E como nós entendemos isso? Entendemos que nós estávamos numa posição de condenado, numa posição onde nós não tínhamos direito, estávamos sobre debaixo de um império, de uma imposição, onde a gente não podia escolher, onde a gente não tinha direitos, só era mandado, só éramos algo imposto sobre a nossa vida, mas ele nos tirou desse lugar. E houve o primeiro batismo. Que batismo foi esse? Nos tirou o Espírito Santo e nos introduziu. O batismo é introduzir. Então ele nos introduziu no corpo de Cristo. Então hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, que também nós chamamos do reino do Filho do seu amor. Então é uma posição. Nós estávamos numa posição e agora estamos em uma outra posição totalmente diferente. E não é algo que eu podia receber dos meus próprios méritos, não é algo que eu podia receber com a minha própria força ou com a minha conduta de bonzinho, por mais bom que eu podia ser, eu nunca poderia pagar esse preço. Eu nunca poderia pagar essa conta de sair desse lugar de condenação para esse outro lugar. Por isso que a Bíblia diz que nenhum justo sequer. Não havia nenhum justo sequer. Porque se houvesse algum justo, Deus não precisaria enviar Jesus. Amém? Mas a Bíblia também diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Amém? Dito isto, abre lá Romanos capítulo 5, versículo 1. A gente vai construir algumas coisas e a gente vai chegar a uma conclusão bem legal. Romanos capítulo 5, versículo 1, vai dizer: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, olhe, presta atenção aqui, pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Então diga, não fui eu que fiz, mas foi Cristo que fez por mim. E Ele me resgatou, e Ele me restaurou, e Ele me tirou desse lugar. Então a justiça de Deus, ela me traz paz com Deus. Por quê? Porque antes eu era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Ele me tirou desse lugar de inimigo e me colocou nesse lugar onde eu sou amigo de Deus, filho de Deus, servo de Deus, em uma posição privilegiada. Aleluia! Então ele diz, nós fomos declarados justos. Não fui eu que disse, não, eu sou justo, eu me autodeclaro justo. Não, ele que me declarou justo, porque eu era um pecador. Eu estava numa posição de pecador. Eu estava debaixo de uma maldição. Mas ele me declarou justo, ele me fez justo. Por quê? Porque eu recebi. E quando eu recebo aquilo que ele fez por mim, então a gente faz uma troca. A posição de justo de Jesus agora é minha. E a posição que era de pecador, que era minha de pecador, Jesus disse, eu tomo o teu lugar. Porque você precisa pagar um preço, mas você não vai pagar, eu vou pagar no teu lugar. Eu vou pagar por você. E eu não fiz nada para merecer isso. A gente não fez nada para merecer isso. Mas ele se fez pecador para que nós pudéssemos ser justos diante de Deus. E o que é ser justo diante de Deus? Ser justo diante de Deus é como se estivesse na presença de Deus, como se nunca tivesse pecado. Porque a Bíblia diz que ele pegou os nossos pecados, jogou no mar do esquecimento. E ele nos perdoou, ele nos restaurou, ele nos trouxe de volta. Sabe que na presença de Deus o pecado não entra?
Ninguém pode estar na presença de Deus em pecado, porque a Bíblia diz que Deus e pecado ele não faz, não tem ligação nenhuma. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Aleluia. Por isso que ele diz assim lá em Timóteo, que deseja que todo homem se salve, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. É a vontade de Deus a salvação de todas as pessoas. Mas nós sabemos que nem todos vão ser salvos. Mas, por isso que nós até ouvimos a palavra, Bruno Reiner ministrando, que nós precisamos pregar para todas as pessoas. Porque até aquelas que não aceitarem, que não receberem Jesus como Senhor e Salvador, elas não serão desculpáveis. Não vai existir desculpas para elas. Por quê? Porque elas ouviram a palavra. No caso, elas serão indesculpáveis, não é isso? Indesculpáveis. Porque elas ouviram a palavra e não receberam. E não aceitaram a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz para pregarmos a toda criatura e todo mundo vai ouvir. É por isso que nós, quando falamos, nós entendemos que existe um livre-arbítrio. Existe uma livre disposição de escolha das pessoas. Então o evangelho ele não é colocado de goela abaixo, mas ele é apresentado. Ele é oferecido. Por quê? Porque Deus ele é educado. Deus ele te ama. Sabe, se Deus quisesse um robô, quisesse um boneco, ele teria feito um boneco para ele. Mas ele fez alguém de carne e osso, de sentimentos, com decisões próprias. Quem decidiu pecar, quem decidiu comer do fruto, foi Adão e Eva. Ah, mas Deus poderia fazer alguém com totais controle dele. Mas ele não queria isso. Ele quer alguém que o ame de todo o coração. Ele queria alguém que se disponibilizasse em amasse e servisse e o adorasse de todo o coração. Mas aí ele enviou Jesus. Enviou Jesus para resgatar essa criação que foi caída. E trouxe de volta. E fazer essa criação justificação. Fazer desses que que estavam perdidos, justificados diante de Deus. Amém? Lá em Romanos, também, capítulo 3, versículo 24, diz, mas ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Aleluia! Ele se declarou justificador. Quem vai justificar não é ninguém, a não ser Deus. Deus é que vai nos justificar. E ele nos justificou. E a Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Na NVT ele vai dizer, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ninguém poderia ficar diante de Deus por causa do pecado. Mas agora Jesus entrou em cena. Jesus tomou o nosso lugar de pecado e nos colocou na posição de justo. Agora, nessa posição de justo, eu posso estar de frente a frente com Deus. Eu posso estar diante do trono da graça e alcançar misericórdia. Eu posso conversar com Deus, porque eu estou na posição que Cristo me colocou. Aleluia! Essa posição não é separada de Cristo.
Porque a Bíblia diz que Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus, no lugar onde ele me colocou. E agora estou em Cristo. Nós estamos em Cristo. A nossa posição é em Cristo. Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo Jesus, não existe condenação. O diabo pode lançar o que ele quiser, mas você vai dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou restaurado, resgatado, eu não pertenço mais àquela vida de pecado, o pecado não me domina mais, o pecado não é mais o meu Senhor. Eu agora vivo uma vida de santidade, que é o próximo aspecto que a gente vai entrar. Amém? E diz: justificação é uma mudança de posição diante de Deus. Você lembra a posição que você estava? Você lembra quem você era antes de aceitar Jesus? Estávamos no GC um tempo desse, estava vendo as fotos de alguém, não vou dizer o nome dele, tal, para preservar a sua integridade. Mas ele estava me mostrando lá: rapaz, pastor, olha aqui como eu era. E eu disse: esse era tu, cara? Era. E mostrando outras fotos, eu não acredito, não. Que mudança! Que mudança! Ei, você se lembra como você era antes de aceitar Jesus? Eita, agora veio muita nostalgia agora. Ei, morreu! Aquela pessoa morreu. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, não conta mais. Deus nunca vai jogar na tua cara o que você fez no passado. O diabo pode fazer isso. Mas quando o diabo falar do teu passado, você fala do futuro dele. Ei, diabo, tem um lugar preparado para tu. De fogo. É uma quintura miserável. Falando nordestinês. Ele vem falar do teu passado, aí você: eu sou resgatado. Eu sou salvo e perdoado. Eu sou uma nova criatura. Mas diabo, o teu futuro é de fogo e enxofre. E para ele não tem salvação. Mas para aquele que ouve a palavra do Senhor, qualquer ser humano, seja ele qual for, o pecado que tenha cometido, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É dizer que tinha muito pecado, estava muito, mas a graça sempre vai vir sobre. Mas falaram para Paulo: Paulo, olha, então vê só, já que quanto mais pecado, a graça vem maior, então a gente peca mais. Não, Paulo, não é assim não, peraí. Aí não está pregando libertinagem da graça. Não estamos pregando uma hipergraça, estamos pregando uma graça salvadora, uma graça que te livrou desse domínio de pecado. Como eu posso viver agora no pecado, que eu que fui livre do pecado, da escravidão do pecado? Agora a minha posição é outra. Por mais que eu tenha pecado, houve uma graça sobre mim que me perdoou, que me tirou daquela condição, mas agora ele me colocou numa posição totalmente diferente. Isso se chama justificação. Eu estou justo diante de Deus. Não por mim, mas por aquilo que Cristo fez. Toda a honra e toda a glória é para Ele. Aleluia. Deus não apenas perdoou o meu pecado, Ele me deu a sua justiça. Aleluia. Glória a Deus. Justificação trata da minha posição diante de Deus. Não sou justo porque eu fiz tudo certo. Sou justo porque Jesus tomou o meu lugar. Então, o meu lugar de pecado foi trocado e eu agora estou na posição de Cristo, onde Ele também está comigo na mesma posição. Amém? Então, o segundo aspecto, nós vamos falar sobre a santificação. Sendo transformado. Sabe quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos santo?
Amém? O que é santo? Santo é ser separado. Eu agora não faço parte mais do mundo, mas agora eu faço parte do reino de Deus, eu faço parte da família de Cristo. Amém? O sistema do mundo não mais me domina, não mais faz parte da minha conduta. Eu agora vivo para o Senhor. Eu agora vivo para Deus. Amém? Então ele me colocou nessa posição. Mas agora, nesse processo da salvação, existe a santificação, que ela é algo progressivo, é algo que eu vou andando e sendo santificado mais e mais. Amém? Eu preciso dessa conduta, porque eu estava numa posição, você lembra? E agora eu estou justo. Porque eu estou justo, porque eu sou justo diante de Deus, eu preciso agora refletir a minha posição de justiça de Deus. Como eu vou refletir a minha posição de justiça de Deus? Andando em? Quem sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Santidade, olha, todo mundo ligado. Andando em santidade. A santidade vai me mostrar o quanto Deus é na minha vida. O quanto mais eu ando em santidade, quanto mais eu me afasto do pecado, mais eu vou refletir a glória de Deus. Quanto mais eu ando com o Senhor, quanto mais a palavra dele está dentro de mim, mais eu vou refletir, mais eu vou falar aquilo que está no coração de Deus. Amém? Isso é um estilo de vida. Não é algo que eu vou fazer hoje e agora eu me santifiquei, não faço mais isso, já fiz para o resto da minha vida. Não, é todo dia. Acordou, já viveu uma vida de santidade. Abriu os olhinhos, vida de santidade. Através de relacionamentos, através da sua comunhão com Deus, através daquilo que você faz no seu trabalho, na escola, no estágio, onde quer que você esteja, viver uma vida de santidade. Amém? E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vai dizer: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, santificados diante de Deus, nós temos paz. Nós podemos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós podemos viver uma vida que vai refletir quem nós somos nele. Amém? Não, a santidade não é algo de mim, mas é algo que eu preciso me esforçar para viver, para me manter. Pela manhã falamos sobre posicionamento e o professor Williams, ele falou sobre a vida de Sansão e o corte do cabelo de Sansão foi apenas a conclusão, foi apenas o término de uma vida separada de Deus, de uma vida de quebras de princípio diante de Deus. Porque quando ele nasceu, ele foi separado, o nazireu, para quê? Para um propósito, libertar o povo de Israel. Esse propósito foi cumprido no final, mas ele poderia ter uma vida melhor, ele poderia ter uma conduta melhor. E o que chegou ele a ter o seu final trágico, Deus ainda foi misericordioso com ele. Por várias vezes ele tentando e brincando com Deus, não levando aquilo a sério. Mas Deus ainda foi misericordioso. E quando ele teve a sua cabeça raspada, ele falou com Deus: Deus, só mais essa vez me dá força. Só mais essa vez. E Deus concedeu a força para ele. E a Bíblia diz que ele matou mais pessoas na sua morte do que durante toda a sua vida. E ele cumpriu o propósito. Mas sabe que Sansão ele poderia ter uma vida melhor de relacionamento com Deus? Ele podia ser uma pessoa mais fiel e não quebrar os princípios. E sabe que coisas se levantam na nossa vida, e a gente estava até comentando lá na sala de recepção, que o pecado ele não vem de uma hora para outra. É sutil.
É algo que vem tentando nos tirar da presença de Deus sorrateiramente, nos engodando, nos colocando numa redoma, nos cercando. Ele falou do sonho que ele estava conversando, já casado, e uma mulher no trabalho dele, né? E conversando sobre o relacionamento dela que não estava bem, e ele com um relacionamento muito bem. E a mulher falando para ele sobre os problemas do relacionamento dela. E na mente dele disse: rapaz, como uma mulher tão bonita como essa pode passar? Como um homem não pode honrar uma mulher tão bonita como essa? E isso começou a ficar na mente dele. E a mãe dele teve um sonho e falou para ele, antes de ele trabalhar, disse: olha, antes de você trabalhar, eu vou dizer uma coisa. Lá no seu trabalho tem uma mulher muito bonita conversando com você. E eu vi essa mulher se transformar numa cobra. E essa cobra começou a lhe laçar, começou a lhe enrolar, a quebrar todos os seus ossos e depois lhe engolir. Aquilo foi como um despertar para ele. Espírito de Jezabel. Sabe, meu irmão, toma cuidado. Esse mesmo alerta que foi dado pela manhã, eu vou te dar hoje. Deus está nos dando para que a gente vigie. Ei, homem não se aconselha com mulher. Mulher não se aconselha com homem. Principalmente se forem casados. Temos casais pastorais, estamos à disposição da igreja, à disposição dos membros para estar aconselhando, para estar dando uma palavra. Se for uma mulher, vai se aconselhar com as esposas dos pastores. Se for homem, vai se aconselhar conosco. Mas não compartilha problema do teu casamento com outra pessoa, principalmente se for do sexo oposto. Isso é um problema grande. É um alerta que a gente pode já cortar agora. Se está acontecendo, vem a vacina, para que isso não se prolongue. Amém? E o viver uma vida de santidade é isso, é ficar ligado nos detalhes. É ficar ligado se Satanás não vai levantar algo, até pessoas próximas mesmo. Ah, pastor, mas é crente. E Satanás vai usar um crente? Ei, Satanás não pode usar um crente, mas pode usar a boca. Tem uma passagem, Jesus fala com Pedro e com os seus discípulos: olha, o que é que o povo aí diz que eu sou? Não, diz que é profeta, outro diz que é Elias, outro diz que é isso, outro diz que é aquilo. E Jesus disse: e vós? Que dizeis vós que eu sou? E Pedro se levantou com ousadia e disse: tu sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Eu creio que 3 ou 4 versículos depois, quando Jesus disse: olha, vão me prender e eu preciso ser preso, eu preciso ser crucificado, eu preciso morrer. Pedro disse: nada, ninguém vai tocar no Senhor. O mesmo Pedro que falou, que Jesus disse: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu, que falou: eita, glória a Deus. Pedro: eita, chama. Aí, logo depois, Pedro disse: não, ninguém vai tocar em tu. Jesus disse: arreda daqui, Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Usou, emprestou a boca. Por isso que nossa vida tem que estar sempre ligada naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai fazer nos nossos atos, na nossa conduta, para não emprestar a boca para Satanás. Parece uma coisa assim bem sutil, nada de mal, você não vai sentir um arrepio, você não vai se manifestar: eita, o diabo está agora. Não, o diabo não entra em crente não, viu? Fique tranquilo, já tem um morador aí que é o Espírito Santo, e a casa só cabe um. Pode ficar tranquilo. Mas a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Olha aí. Então eu, crente, posso dar lugar ao diabo? Posso. Hoje pela manhã, peguei um Uber, estava conversando com um irmão, e disse: rapaz, eu te conheço, tal, ele tá, bênção. E ele contando uma história: rapaz, eu conheço um irmão, um crente, que ele, rapaz, um cabra bem
tranquilo. Pensa no irmão abençoado. Você olha para ele e chega, traz paz. Mas teve um dia desse aí, o cara veio, bateu nele na bicicleta. Ele se levantou da bicicleta, foi para casa correndo, pegou um martelo e queria matar o cara. Menino. Rapaz, é negócio. Eu vi aquilo, rapaz, a gente precisa aprender a ter domínio próprio. Sabe que domínio próprio não é só refrear a carne, mas é dar empoderamento ao espírito. Eu não só preciso refrear a minha carne, mas eu preciso fortalecer o meu espírito, para que eu tenha uma vida de santidade. Aleluia. Lá em Hebreus capítulo 12, 14, vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, ou uma vida de santidade, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso ter uma vida de santidade. Se eu quero ver o Senhor, se eu quero subir para o céu, eu preciso ter uma vida de santidade. Amém? Glória a Deus. Lá em João capítulo 17, vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A minha santificação, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. A minha vida de santidade tem que estar embasada naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus estabeleceu. Amém? Eu não vou me santificar do jeito que eu acho que tem que me santificar. Eu vou me santificar de acordo com como a palavra diz. E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu quiser viver uma vida de santidade, uma vida separada do mundo, eu preciso conhecer esta verdade que me libertou. Amém? Glória a Deus. E vamos para o terceiro aspecto da santidade, chama-se redenção. Diga: eu fui liberto e pertenço a Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, vai dizer: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em quem nós temos o perdão? Em Deus. Em Deus nós temos o perdão dos nossos pecados. Ele nos resgatou. Redenção é resgatar, é trazer de volta, é pagar o preço e comprar de novo, adquirir de novo aquilo que foi perdido. Então Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele derramou o seu sangue e ele pagou o nosso preço. Ele pagou pelo pecado. Pagou a quem? Pagou a Deus, porque o homem pecou contra Deus. Então Jesus Cristo pagou para Deus o nosso pecado e diz que o script de dívida foi pago e hoje não existe mais condenação, não existe mais dívida. Nós estamos livres do pecado. Aleluia. Lá em Colossenses 1:13, 14, eu li, mas vou ler de novo. Diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Sabe que quando nós falamos de redenção, perdão de pecados, Isaías capítulo 61 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para apregoar, para pregar aos povos, para libertar. E depois ele vai dizer: para anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor também é chamado do ano do jubileu ou o ano jubilar. Isso no Antigo Testamento, na cultura judaica, na cultura de Israel, isso acontecia a cada 50 anos. Então o que era esse jubileu? Então era um período sabático de 7 anos, onde era multiplicado 7 vezes 7, que dava 49. Então 49 anos. E no 50º ano, que era o ano 50, era celebrado o jubileu. E o que é que acontecia no jubileu?
no jubileu acontecia, era um dia de festa. Era um dia, aquele que estava sendo escravizado, ele era liberto. Aquele que tinha perdido suas terras, as suas terras eram devolvidas para ele. Então era um ano de restauração total. Era um ano onde as pessoas poderiam ter a sua vida de volta, ter a sua identidade de volta. Sabe como é que alguém se tornava escravo de outro? Quando, por alguma dívida, ele não poderia pagar, ou ele tinha alguma terra, ele poderia dar a sua terra se fosse insuficiente, até o ponto dele poder entregar a sua própria vida e servir como escravo. Então ele não tinha como pagar aquela dívida. Uma forma dele não esperar o jubileu era alguém da família pagar pela sua vida e ele se tornar escravo daquele que o pagou. E muitas vezes não valeria a pena alguém comprar tão caro um escravo de outra pessoa só para libertá-lo e servir a ele, porque não valia muito a pena, porque era um gasto muito alto e não era um investimento desnecessário. Mas por causa da familiaridade, por causa do resgate daquela pessoa e tirar ele daquela posição de escravo, então a pessoa pagava a sua dívida. Amém? Então, o ano de jubileu já era um ano que tinha que acontecer de todo jeito, fazia parte da lei judaica. Isso estava na Constituição, como nós temos o artigo 5 e muitos outros artigos que trazem a nossa caminhada e o nosso sistema de leis. Então, no Antigo Testamento, isso era normal. Então, chegava o ano 50, o ano de jubileu, então tudo se normatizava. Todo mundo era resgatado, todo mundo era restaurado. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus entra no templo e ele abre o livro. E ele abre o livro onde estava escrito. Capítulo 4, 18. E vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. E outra versão vai dizer o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável do Senhor é o ano de jubileu. Então Jesus Cristo, ele é o jubileu. Ele é o ano aceitável do Senhor. Ele é que veio para transformar aquela profecia de Isaías numa realidade. E agora não mais completar os 50 anos, porque nele acabou a escravidão. Ele é a libertação. É nele onde nós temos a redenção dos pecados. É nele onde nós temos toda a nossa dívida paga. Ele é o nosso irmão mais velho que veio pagar pela nossa dívida e derramou seu sangue por isso. Aleluia! Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. A gente está caminhando já para o final. Queria chamar o louvor, pode subir. Gálatas 3:13. Vai dizer: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele nos resgatou. Ele fez a obra completa. Fechando esses três aspectos da redenção, da salvação: justificação, santificação e redenção. Vai falar sobre posicionamento. Eu agora estou numa outra posição. Vai falar de um estilo de vida. E vai falar também de que aquilo que era contra mim não é mais, porque o preço já foi pago. Porque a graça do Senhor já foi manifesta na minha vida. E Efésios 2:8. Vou ler certinho. Efésios 2:8. Diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Eu vou descer. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Vai, menino estagiário.
É uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, ou para que ninguém venha se gloriar. É dom de Deus. Eu alcancei como? Pela fé. A medida de fé que Ele depositou em cada um de nós. Eu posso alcançar essa graça salvadora, que já foi manifesta, já está pronta, já está preparada para mim. Eu não preciso mendigar algo que Ele já fez. Existe uma prateleira com tudo aquilo que a gente precisa. É só pegar. Lá vai eu falar lambando de novo. Agarrar aquilo que é meu. Pegar, é só escolher. Porque é uma extensão. Dali é meu, mas como eu vou ter? Como eu vou me apossar? Se eu esticar, se eu colocar a minha fé para pegar. Já foi feito. Na cruz, Jesus disse, tetelestai, está consumado, está pronto. Jesus não vai voltar a morrer de novo. Jesus não vai fazer outro sacrifício para você ser beneficiado, porque Ele já fez. Sabe, a maior dificuldade de muitos crentes é entender que já está favorecido por aquilo que Cristo fez, por aquilo que Deus fez através de Cristo. Já está favorecido em muitas coisas. E eu vejo muitas pessoas se esforçando para fazer algo e merecer de Deus alguma coisa. Ele não vai adiantar nada, não vai fazer com que você mereça mais ou menos. Deus já fez e pronto. A minha vida de santidade, de conduta e de guardar a palavra é que vai fazer com que essas coisas me alcancem. É que vai fazer com que tudo aquilo que foi preparado para mim, eu possa usufruir. Eu não preciso mais me sacrificar, porque Cristo já foi o sacrifício perfeito por mim. Eu vou dar a minha vida, não, Ele já deu a sua vida. Eu preciso agora me dispor, assumir esta posição. Eu agora sou justo diante de Deus e eu vou andar como tal. Sabe, pastor Saulo pregando, ele disse, olha, pior do que o anticristianismo é o subcristianismo. É você viver aquém daquilo que Deus preparou para você viver, de todas as coisas que foram preparadas para você. Eu já contei aqui uma história, eu vou fechar com isso. Certa vez, o príncipe das pregações, Charles Spurgeon, ele foi visitar uma pessoa que era membro da igreja dele, e uma situação bem pobre mesmo, bem escassa, estava enferma, e ele foi visitar aquela mulher, e chegando lá, conversou com ela, em uma casa bem precária, situação bem precária mesmo, e ele conversando com ela, dando a palavra tal, e durante aquela conversa, ele olhando ao redor da casa, ele observou que tinha um quadro muito bonito, um brasão. Ele olhou para aquele quadro, reconheceu aquele quadro, e ele disse, olha, quem te deu esse quadro? E aquela mulher disse, eu trabalhei para uma família durante muitos anos, e quando eu estive enferma, eu precisei sair e eu recebi esse quadro como presente. Eu peguei, achei bonito, pendurei aqui. E aquele homem disse, olha, esse quadro vale uma fortuna, porque ele representa alguém de uma alta nobreza. Esse quadro representa quem possui esse quadro, quer dizer que ele é herdeiro de uma grande herança. E sabe que muitos crentes estão vivendo dessa forma, numa situação escassa, sendo herdeiro de uma grande herança. Tem muita gente mendigando algo, buscando algo, mas que já pertence. Já é teu. Deus já fez para você. Salvação no sozo. Salvação, sozo no grego. Cura, preservação, perfeição, proteção,
prosperidade. Não é só ser liberto da condenação, mas é uma vida plena, uma vida repleta de tudo aquilo que Deus fez. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu queria perguntar nessa noite, se tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como Senhor da sua vida. Sabe, quando nós fazemos essa pergunta, não estamos apresentando uma religião, uma placa de igreja. Tanto é que a religião foi criada pelo homem religar, e o homem que se esforçou para tentar se ligar, se aproximar de volta para Deus. Deus é quem enviou Jesus para se ligar com o homem, se aproximar de volta ao homem. Sabe, Billy Graham, um homem muito conceituado, ele foi conselheiro de grandes presidentes dos Estados Unidos. Ele disse que, olha, o maior evento da história da humanidade não foi o homem sair da terra e pisar na lua. Foi Deus descer do céu e pisar na terra. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso desceu e pisou na terra. E a Bíblia diz que Ele andou entre nós. Aleluia. E se você está aqui nessa noite e quer receber esse Jesus, que te amou sem você o conhecer, que te amou quando você era inimigo dele, que te amou quando você andou afastado dele, Ele está aqui para te receber de braços abertos. Vem cá, meu irmão. Pode vir aqui. Nova vida se inicia a partir de hoje, a partir dessa decisão sua. Amém. Como é teu nome? Sami. Tem mais alguém que quer se juntar a Sami? Receber Jesus como Senhor da sua vida, ter a sua vida totalmente transformada, ser corajoso, ser corajosa, sabe, é a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida, porém é a mais fácil. É só dizer: Senhor, te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, e creia em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, e a Bíblia diz: e assim serás salvo. Tem mais alguém que quer se juntar? Azami. Oi, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu sei que tem mais alguém. É aquele momento onde o coração começa a acelerar. É aquele momento onde você começa a se tremer na cadeira. Sabe, tem muita gente que diz: olha, eu preciso deixar primeiro os meus vícios. Eu preciso deixar... Mais alguém? Tem mais alguém? Ei, a Bíblia diz que é festa no céu. Aqui também é festa. Sabe, tem pessoas que dizem: eu preciso deixar essa vida. Vem cá, meu irmão. Ei, tá aberta. Dá tempo ainda, viu? Eu nem terminei de falar. Tem gente que precisa dizer: eu preciso deixar os vícios, preciso deixar as minhas fraquezas. Ei, você só vai deixar quando você deixar o Espírito Santo te ajudar e te fortalecer
Você sozinho não consegue. Eu sozinho não consegui. Se a gente consegue fazer sozinho, a gente não precisa de Jesus. Mas a gente precisa tomar uma decisão de posicionamento, de fazer Deus trabalhar na nossa vida. E aqui nós temos 3 corajosos. Aleluia. Orar por vocês podem. Vocês fazem. Eu vou repetir, vocês podem. Recebo como Senhor da minha vida, e eu desfaço todas as alianças do passado e estabeleço uma nova e eterna aliança com o meu Salvador, com aquele que me amou, com aquele que entregou a sua vida por mim. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, por essas vidas que estão se entregando, Pai, na tua presença neste dia, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que é um marco de uma nova vida, Pai, se iniciando, uma nova caminhada, um novo estilo de vida, uma nova vida completamente transformada pelo teu Espírito, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus os propósitos e os planos do Senhor sendo cumpridos na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, o teu Espírito fortalecendo a cada um, dando decisões e direcionamento, Pai, em toda a sua caminhada, no poder do nome de Jesus. Amém. A nova família de vocês. Aleluia! Sabe, a gente se alegra com a cura de uma doença, a gente se alegra até com alguém ressuscitando. Ei, mas eles foram resgatados.
Eles foram colocados no reino do Filho do amor de Deus. Uma nova vida começa na vida deles. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade? Acho que tem mais não, né? Já declarou cura sobre a tua vida. Mas tem alguém aqui que ainda está sentindo alguma dor? Oi. Aleluia. Então, glória a Deus.